Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal Corinthians na Veia. Hoje estaremos tendo a última novidade do Timão, com informações quentes e exclusiva para você. Mas antes de passar a notícia, já peço que deixe aquele like, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Isso fortalece ao nosso canal. Bora a notícia. Agora a gente fala sobre os times paulistas, começando pelo Corinthians com a Lili Nascimento. E sobre Neoquímica Arena, Lili, é esse o assunto? É isso mesmo, Mari. Bom dia pra você, a todos do estúdio, ao fã de esporte, ao Bruno que foi curiar aí no estúdio também. Vamos falar sobre Neoquímica Arena primeiro, tá? Essa informação que surgiu que possivelmente o Corinthians iria arrendar parte da Neoquímica Arena para quitar a dívida que já passa de R$1 bilhão. Eu apurei com algumas fontes aqui no clube de que o Duílio, desde o início do mandato dele, tem interesse em quitar essa dívida até o final do mandato, que é em dezembro deste ano, ou pelo menos grande parte dela, tá? Então vem fazendo alguns estudos para encontrar a melhor forma de fazer isso, mas arrendar parte da Neoquímica Arena não está nos planos do presidente Duílio Monteiro Alves, mas mesmo assim ele segue estudando algumas formas de diminuir essa dívida ou quem sabe quitar até o final da temporada, tá? Então, com todo respeito às apurações dos colegas, mas essa foi a minha apuração com fontes. Então, o torcedor corintiano pode ficar tranquilo nessa parte. Agora, falando sobre o time, eu estou aqui no CT Joaquim Grava, porque agora acontece um jogo-treino por aqui contra o Red Bull Bragantino 2. Esse jogo-treino marcado para amanhã dessa sexta-feira. Na semana que vem tem mais um contra o Coritiba. Bom, para o jogo de hoje, Renato Augusto e Paulinho não estão disponíveis. Eles fazem um trabalho separado, mas não é nada que tem que preocupar o fã de esporte. Eles devem estar disponíveis já para o jogo-treino da próxima semana e também para quando o Corinthians retomar as competições em abril. Para o lugar do Yuri Alberto, que está na seleção, isso eu vou falar com propriedade, porque acompanhei o treino do Corinthians ontem, que foi aberto para a imprensa. Então, Fernando Lázaro treinou ali com o Romero no lugar do Yuri Alberto, a zaga com o Gil, Bruno Mendes, Balbuena está na seleção dele também. E aí, para o lugar do Renato Augusto e do Paulinho, já que o Paulinho também não joga hoje, o Fernando Lázaro colocou o Maicon. Então a ideia é um jogo-treino com 2 tempos de 30 minutos, não mais do que isso, porque de acordo com a comissão técnica, jogo-treino não para, né? É muita pegada, os jogadores não descansam. E aí o Fernando Lázaro quer treinar pelo menos 2 times no jogo-treino de hoje. Lembrando que tem mais um amanhã. Amanhã cedo o Corinthians volta a treinar aqui no CT Joaquim Grava. No domingo é descanso e aí semana que vem retoma os treinamentos. Lembrando que na segunda já tem o sorteio da Libertadores. Mari. Boa, e que o pessoal acompanha com a gente também, tá? Toda a Conmebol Libertadores aqui na ESPN e no Star Plus. Agora, essa história do Corinthians também me chamou a atenção, né? Eu fui ler a apuração do UOL, que trouxe essa informação de que o Corinthians tinha essa ideia de negociar uma parte da Neoquímica Arena, que seria ali em torno de um bilhão, uma concessão. E aí 30% dessa carga dos ingressos iria para essa concessão e depois voltaria para o Corinthians. Seria um baita de um negócio, né? Você cede, mas depois você volta e você tenta sanear de alguma forma. Teria um período, né? Essa concessão seria durante um determinado período de tempo. Quitar as dívidas. Isso é uma... Mas a Lili, nossa repórter, trouxe a informação de que não é essa a ideia que eles têm de fazer com o estádio. Isso seria uma mirabolância, né? Estou tentando inventar aqui uma solução de onde não existe, quando, na verdade, na vida, assim, especialmente na vida financeira, não tem nada mais certo do que você arrecadar mais do que gasta. Começa por aí. Uhum. Se você gasta mais do que arrecada, vai dar errado. E é isso que os clubes precisam entender. Baixa a bola. O que dá para a gente pagar? O que a gente precisa guardar para pagar a dívida? E vamos negociar. Né? Os rivais que fazem isso. E aí você não vê a solução. Então, a gente falava do São Paulo e o Corinthians é basicamente a mesma coisa. Talvez com um pouco mais de gás, né? Porque o Corinthians tem capacidade um pouco maior de gerar receitas, então ele consegue valores maiores de televisão, eventualmente do patrocínio, mas ainda assim ele não sai daquele lenga-lenga. Ele fica patinando e não evolui. Isso é muito perigoso, pensando a médio e longo prazo, né? Os clubes precisam, e eles, obviamente, que dentro de torcida que eu digo não é torcida organizada, do enorme contingente de torcedores de Corinthians e São Paulo, são 2 clubes que são segunda e terceira maiores torcidas do Brasil.
Tem muita gente capacitada para fazer gestão. Precisam profissionalizar. Tem muita gente que vai trazer um olhar diferente, mas esses clubes se fecham em grupinhos que não abrem mão do poder e se eternizam no poder. É difícil. Tem muita gente dando pitaco, né? E Maria, eu fico pensando, o Eugênio trazendo esse exemplo assim, a gente até conversou recentemente, né, nos grupos aqui que a gente tem do Sport Center, o potencial que o Corinthians tinha para estar talvez no mesmo nível competitivo do Flamengo. Quando a gente fala das grandes torcidas do Brasil, você pega Flamengo, você pega Corinthians. O Corinthians tem um estádio. Então, assim, e olha a distância, tá o quê? Desde 2012, tá 10 anos sem estar um... Ele passou por momentos... 11 anos. Ele passou por momentos que deram essa expectativa, né? Desde a queda da Série B, e aí a retomada, e aí vem uma fase muito boa, e aí conquista brasileiro, conquista Libertadores, conquista estádio próprio. Então, realmente pareceu que em diversos momentos dessa última década, principalmente, que ia realmente se aproximar de uma saúde financeira, enfim... Mas é isso, e aí vai se distanciando cada vez mais de rivais que conseguem organizar um pouquinho mais a casa, né? Hoje, Palmeiras e Flamengo, principalmente. Porque fica distante na gestão, e aí isso a gente pode levar para Corinthians e para São Paulo, e fica distante na bola, né, Eugênio? Não é como se assim, também tá fazendo dívida, mas tá tentando ganhar aqui, mas tá ganhando... Não, né? É consequência. E aí, se a gente olha para dentro do campo, com o máximo respeito, a gente está tendo um campeonato paulista, o Água Santa pode até ser o campeão, mas em termos de visibilidade, de espaço na mídia, que se perde. Sim. Porque você tem o Palmeiras, mas você teve na semifinal, a outra semifinal foi Bragantino e Água Santa. O Palmeiras, né, meio que nadando sozinho em termos de clube com projeção e espaço, que gera retorno, que gera movimento. E por isso que eu falei, assim, curioso que o Palmeiras, que está na final, tem sido menos falado do que os outros que são clubes que geram mídia e que tem sido notícia por crise. E não o Palmeiras, que deveria estar sendo notícia pelo momento positivo, assim, de estar mais uma vez disputando mais uma final, mais um título. É engraçado isso, né? Não é engraçado, é triste. O Palmeiras voltando a ceder jogadores para a seleção, né? Porque, então, né, no final das contas, o campeonato fica esvaziado. Porque tem o peso, ninguém tira o peso dessas equipes, né? Porque é espetáculo também, né? O futebol, ele também é espetáculo. O torcedor, né? O torcedor não vê o time dele jogar por 3 semanas, quase um mês sem ver o time jogar. Tem alguns, como o nosso Viola aqui, né? Que ele tá tranquilo. São Paulo não joga, ele vai até melhor. Tá tudo tranquilo. Mas eu já ouvi um ditado, isso levando para outro estado, que é: torcer pro Atlético é ótimo, só é ruim quando ele joga. Eu já tinha ouvido, então, pelo jeito, pro Viola é isso, né? Torcer pro São Paulo é ótimo. São Paulo não joga, não perde. Só é ruim quando ele não joga. Só é ruim quando ele joga, né? Mas é claro que isso é uma brincadeira. O ideal seria estar ali torcendo para o São Paulo ser campeão, para o Corinthians ser campeão. Né? Mas só a torcida do Palmeiras hoje que tem essa possibilidade. Nem a do Santos, né? Que a gente está falando também. O Santos, pior ainda, sequer chegou à fase do mata-mata do Campeonato Mais questões Paulista. ainda para resolver, né? Também. E o que pode ser você conseguir ver o lado bom da coisa, já que caiu, foca esse mês inteiro, vamos arrumar a casinha e tal, pode se tornar uma pressão maior ainda, né? Porque se volta e não mostra resultado, você fez o quê durante esse tempo que você ficou parado? Tem isso. Vamos seguir nosso Sport Center agora falando sobre Campeonato Paulista.